Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos para os objetivos da aula de hoje. O primeiro objetivo será entender o que é um projeto. Também iremos analisar o que vem a ser gerenciamento de projetos. Iremos analisar diferenças entre projetos, operações, programas e portfólios. Também iremos entender o conceito de escritório de projetos e analisar o perfil de um gerente de projetos e as habilidades do mesmo. Acompanhe comigo a leitura do conceito do que vem a ser gerenciamento de projetos. Aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto para atender os seus requisitos. Gerenciar projetos basicamente é você aplicar seu conhecimento utilizando suas habilidades, ferramentas disponíveis e técnicas nas atividades do projeto para atender os requisitos do mesmo. Agora, como assim requisitos? Vocês lembram o que são requisitos em um produto ou um serviço? Pessoal, basicamente requisitos é um projeto e as necessidades dos stakeholders, ou seja, as partes interessadas para que o objetivo do projeto seja alcançado. Requisitos do projeto está bem ligado com o escopo do projeto. Nós iremos entender com mais detalhes sobre o escopo do projeto na aula específica sobre esse assunto. Relaxem, não se preocupem. Ótimo, falamos sobre gerenciamento de projetos, mas ainda não compreendemos projetos. Claro, tenho certeza que a grande maioria já utiliza o termo projeto no seu dia a dia. Mas conceitualmente, o que é um projeto? Vamos analisar juntos nesse próximo slide. Acompanhe comigo o projeto. É um esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. O resultado pode ser tangível e intangível. Exemplo de resultados de um projeto: prédio, planta industrial ou infraestrutura, sistema de informação, pode ser um novo sistema ou modificação de um já existente, e também o resultado de um projeto também pode ser o componente de um software. Alguns pontos de extrema importância sobre projetos. Primeiro, projetos têm duas principais características. A primeira, projeto ele é temporário, ou seja, tem uma data para finalizar. E a segunda característica do projeto, ele é exclusivo, ou seja, assim, o resultado é único. Pessoal, outro detalhe assim, super importante. O que é o resultado de um projeto pode ser tangível ou intangível. Tangível, de uma maneira fácil de compreender, é algo que você não pode tocar. Tá? Na verdade, assim, tangível é algo que você pode tocar. Por exemplo, uma casa. Já o intangível é algo que você não pode tocar. Por exemplo, um software. Agora vamos analisar nesses dois próximos slides um pouco mais dessas duas importantes características. Exclusivo são características fundamentais e exclusivas de identificação. Pode ser fruto de entregas parciais e atividades similares. Exemplo, prédio de um escritório pode ser construídos com materiais idênticos ou similares e pelas mesmas equipes ou equipes diferentes. Cada projeto de prédio é único. Podemos diferenciar, sim, da localização, do design, das circunstâncias e situações que também as partes interessadas. Agora, a segunda característica de projetos, ele é temporário, ou seja, tem um início e término bem definidos. E o término pode ocorrer de algumas maneiras. Quando os objetivos do projeto são atingidos, quando o projeto é encerrado, porque seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixa de existir. O término também pode ser como o cliente deseja encerrá-lo, ou se o projeto é temporário, mas o produto, o resultado criado pelo projeto, não usualmente é temporário. Para entendermos de uma vez por todas o que vem a ser projetos, vamos ver alguns exemplos. Nessa lista temos exemplos de alguns resultados de projetos. Pesquisa, cujo resultado será apropriadamente registrado, função de negócio que dá suporte à produção ou distribuição, mudança de estrutura nos processos, no pessoal ou no estilo da organização, implementação, melhoria ou aprimoramento dos processos e procedimentos dos negócios existentes e a melhoria nas linhas de produtos e serviços. Maravilha! Acredito que todos tenham entendido o que vem a ser um projeto ou o que é um gerenciamento de projetos. Caso ainda não tenha dúvidas, por favor, não deixe de postar suas dúvidas lá no Fórum Tira Dúvidas.
Agora nós vamos continuar com os conceitos importantes. Falamos sobre projetos, mas precisamos entender também o termo operação, que é de extrema importância para o gerenciamento de projetos. Na verdade, o gerenciamento de projetos, o fato de gerenciar um projeto é uma operação. Vamos entender esse conceito nesse próximo slide. Operação é um esforço de trabalho contínuo para executar procedimentos existentes de uma organização por meio de atividades repetitivas, trabalho de rotina e normalmente as operações evoluem para apoiar os negócios do dia a dia. As operações são necessárias para alcançar os objetivos estratégicos e táticos do negócio. Achou meio confuso esse conceito? Talvez possa ser meio confuso, diferença entre as operações e os projetos. Vamos ver alguns exemplos agora de operações que com certeza vai clarear melhor o que vem a ser operação. Operações de produção, de fabricação, as operações contábeis, suporte de software e manutenção. A saída de um projeto pode dar origem a uma nova operação ou a alteração de uma operação. O próprio gerenciamento de projeto pode ser considerado uma operação. Acredito que com esses exemplos deu para definir bem o que vem a ser operações e caso ainda tenha algumas dúvidas sobre diferença entre operações e projetos, vamos analisar nesse próximo slide, onde temos uma tabela com características de ambas. A finalidade do projeto é criar e a finalidade da operação é reproduzir bem ou algum serviço. A duração do projeto é transitória, ou seja, data definida. Já a operação tem a duração permanente. A atividade no projeto é uma atividade inovadora. Já na operação, normalmente ela é repetitiva. A equipe normalmente do projeto é multidisciplinar e a equipe das operações é funcional. No projeto, o foco é gerenciar pessoas. Já na operação, o foco é no processo. O projeto valoriza a diversidade e a operação a similaridade. A procura do projeto é conseguir eficácia. Na operação é ser eficiente. A sincronização do projeto é muito difícil. Já na operação é relativamente fácil. A integração do projeto é feita entre vários grupos especializados e na operação um grupo especializado. Agora sim, tenho certeza que entenderam as diferenças entre projetos, e portfólios. Mas caso não tenha entendido, por favor, vá lá no Fórum Tira Dúvidas e faça a sua pergunta. Teremos o prazer em respondê-la. Agora, vocês já ouviram falar de programas em gerenciamento de projetos? Não são programas de computadores, hein? E portfólio de projetos, já ouviram? Esses termos também são importantes em nossa disciplina. Vamos analisar sobre programas e portfólios nesse próximo slide. Acompanhe comigo no slide. Programa é um grupo de projetos que são gerenciados de modo coordenado para obter benefícios e controles que não estariam disponíveis se fossem gerenciados individualmente. E portfólios de projetos é um conjunto de projetos e programas da organização que visa alcançar o objetivo estratégico da empresa. Para vocês entenderem em definitivo sobre programas, portfólios, imagine o seguinte: um partido político conquistou um governo de um estado pobre, baseado assim em uma plataforma de desenvolvimento e inclusão social. O seu portfólio coerente com a estratégia de governo, nesse caso a inclusão social, tem 3 programas. O programa de erradicação do analfabetismo, o programa de formação de técnicos e o programa de incentivo à empregabilidade. A construção de uma escola em determinada cidade é um projeto, o qual tem um escopo e prazo bem específico. Construção, por exemplo, de uma escola de 12 salas de aulas com capacidade para 50 alunos cada sala de aula, com respectivo mobiliário, biblioteca, sala de estudos e laboratórios. Esse projeto para a cidade X e os demais projetos para outras cidades formam parte do programa de erradicação do programa de analfabetismo. A criação de uma plataforma para o ensino à distância, a disponibilização de computadores e telões em salas comunitárias, bem como a disponibilização de monitores para esclarecer dúvidas dos alunos, é outro projeto
É outro escopo fazendo parte do programa de erradicação do analfabetismo. A construção de 2 escolas técnicas em 2 pós-industriais são projetos que fazem parte do programa de formação de técnicos. Entenderam sobre programas e portfólios? Maravilha! Mas de onde surgem tantos projetos? Por que eles nascem? Essa é uma boa pergunta. Nesse próximo slide iremos entender a origem deles. Quem são basicamente 3? Demanda interna, demanda externa e legal. Então a origem pode ser por causa de uma demanda de mercado, talvez a necessidade de um novo serviço ou um produto, ou a organização viu uma oportunidade de lançar um novo produto por causa de um nicho específico de mercado. A origem pode ser também por causa de uma natureza social, ou a solicitação do cliente, ou um avanço tecnológico, ou um requisito legal. Para entendermos melhor a diferença entre a origem interna, externa e legal, podemos dar como exemplo na origem interna, vamos imaginar um banco precisa alterar um processo de concessão de crédito, porque está muito burocrático. Pode ser um exemplo de origem interna. Na origem externa, talvez um concorrente lançou um novo produto ou um novo serviço e para a empresa não ficar para trás, também irá criar um projeto para lançar um novo produto similar. Na origem legal, imagina o seguinte, o Banco Central criou uma nova lei e os bancos precisam implantar essa nova regra no banco. Pessoal, acredito que vocês compreenderam as diferenças entre as origens dos projetos. Existem várias origens e compreender essas diferenças. Agora vamos abordar um assunto muito importante para conseguirmos gerenciar um projeto da melhor forma. Precisamos de saber em que tipo de estrutura organizacional estamos trabalhando, que basicamente são 3 tipos: estrutura funcional, a estrutura matricial e a projetizadas. Vamos abordar cada uma delas. A figura desse slide exemplifica a estrutura funcional. As organizações funcionais são as mais comuns, tradicionais e antigas organizações do mundo corporativo. Você já inclusive deve ter trabalhado em uma delas. As empresas baseadas nessa estrutura organizacional são centradas e organizadas em departamentos, que por sua vez são especializadas e responsáveis por suas funções dentro da organização, e por isso recebe o nome de funcional. Faz todo sentido, não? Essa organização departamental permite equipes com funcionários especializados em suas atividades dentro da empresa, com conhecimento muito próximos e experiências também muito similares. Até mesmo o perfil comportamental das equipes funcionais se torna melhor, padronizado e gerenciável no ponto de vista de gestão de recursos humanos. Dessa forma, fica claro que toda a base das organizações funcionais está na cadeia de comando, que nada mais é do que a boa e velha hierarquia. Aquela hierarquia administrativa, com seus funcionários, coordenadores, gerentes, diretores e presidentes, onde está a hierarquia, não pode ser deixada de lado em nenhum processo interno, seja ele uma aquisição ou qualquer outro processo que esteja fora do tipo da execução contínua e já estabelecida dentro da organização. Cada funcionário responde ao seu gerente funcional, o gerente do departamento, propriamente dito. Afinal de contas, a possibilidade de ascensão profissional está sempre centrada em seu departamento e no aprimoramento do seu trabalho dentro da sua divisão funcional. E o gerente funcional que se encarrega de avaliar o desempenho de cada colaborador em sua equipe, o que faz com que sua autoridade e influência sobre os funcionários seja ainda mais evidente. Maravilha! Agora um ponto negativo em organizações desse tipo é a inovação, que acaba sendo prejudicada, já que seus colaboradores não conhecem as estratégias e metas da empresa como um todo e se limitam a cumprir apenas o que lhe é solicitado, sem saber como isso realmente vai ajudar a organização a atingir suas metas estratégicas. Ótimo! Já sabemos como que se baseia a organização funcional e suas características essenciais. Você já deve estar perguntando, e o gerente de projetos? Onde se encaixa no meio de tudo isso? E eu te respondo, os projetos existem, mas os gerentes de projetos não.
O termo gerente de projetos denota autoridade, que uma organização funcional recai sobre o gestor funcional, o gerente de departamento. Ele normalmente é o responsável pela gestão de recursos de um projeto, porém com autoridade bem limitada em relação aos recursos, que sejam fora do seu departamento. Um bom exemplo seria um projeto para um novo sistema de informação dentro de uma organização funcional, onde o gerente de TI é o responsável da equipe envolvida no projeto, escopo e cronograma. Mas ao surgir da necessidade de um novo investimento financeiro de qualquer natureza, esse gerente de TI deve solicitar esses recursos ao departamento financeiro, que por sua vez identifica a rentabilidade da solicitação e decide internamente se poderá ou não liberar os novos recursos solicitados. Ou seja, a gestão do projeto é compartilhada entre os gestores funcionais. Entenderam a estrutura funcional? Espero que sim. Agora vamos analisar a estrutura organizacional chamada projetizada. O modelo nesse slide, estrutura organizacional projetizada, onde os membros são equipados em unidades organizacionais, chamadas de departamento, executando o trabalho em conjunto no mesmo espaço físico. Esses departamentos podem ser dirigidos de modo direto ao gerente de projetos ou apoiar os projetos da organização. Nesse modelo organizacional, uma maior parte dos recursos da organização são apoiados nos projetos em execução, sendo o gerente independente a uma autoridade máxima dentro deles. Entender? Pessoal, entenderam a estrutura projetizada? Espero que sim. Caso não, por favor, vá lá no fórum Tira Dúvidas e faça a sua pergunta, ok? Agora vamos para a última estrutura organizacional, chamada matricial, que basicamente é a mistura dos dois outros modelos. Essa estrutura sofre 3 variações, que estão relacionadas no grau de influência e de poder que existe entre os gerentes de projetos e os gerentes funcionais. As variações são matricial fraca, matricial balanceada e a matricial forte. A primeira que vamos analisar é a matricial fraca. Essa mantém muitas características do modelo funcional, onde o gerente de projeto limita-se ao papel de coordenador, sendo um facilitador e atuando como um assistente de equipe. Não possui independência na tomada de decisão ou execução das ações necessárias. Acaba atuando como coordenador de projetos, o que diminui sua autonomia nas decisões. Acompanhe comigo no slide matricial balanceada. Perceba que admite-se uma indispensabilidade de um gerente de projetos, mas logo não é uma plataforma e independência sobre o projeto. Percebam nesse slide, a matriz forte mantém como características de uma organização projetizada. O gerente de preto ali possui autonomia considerável e independência para tomar decisão com autoridade total no projeto. E aí, pessoal, tudo bem? Entenderam os tipos de estruturas organizacionais e as diferenças entre elas? Caso ainda não tenham compreendido por completo, tenho certeza que nas informações da tabela desse próximo slide vai ficar mais claro. Vamos para o próximo slide para compreender completamente esse novo conceito. Na estrutura organizacional funcional, o gerente de projetos não tem nenhuma autoridade. Na verdade, muitas vezes nem existe a figura do gerente de projetos. Na matriz fraca, a autoridade do gerente de projetos é fraca. Na matriz balanceada, a autoridade do gerente de projetos é moderada. Na matriz forte, a autoridade do gerente de projetos é moderada alta. E na estrutura projetizada, a autoridade do gerente de projetos é quase total. Com relação à disponibilidade de recursos, na estrutura organizacional funcional, o gerente de projetos tem pouco ou nenhum recurso. Na matriz fraca, os recursos são baixos. Na matriz balanceadas, os recursos são moderados. Na matriz forte, os recursos é moderado para alto. Já na projetizada, os recursos é quase que total. Com relação ao gerenciamento do orçamento do projeto, na estrutura organizacional funcional, quem gerencia é o gerente funcional. Na matriz fraca, também é o gerente funcional. Na matriz balanceada, o gerente é misto. Na matriz forte, quem gerencia o orçamento é o gerente de projetos. E na projetizada, também é o gerente de projetos. Com relação ao papel do gerente de projetos,
Na funcional, normalmente, quando tem a figura do gerente de projetos, o tempo é parcial. Na estrutura matriz fraca, também o tempo é parcial. Na matriz forte, o tempo é integral. Igualmente na estrutura projetizada, com relação à equipe administrativa de gerenciamento de projetos, na estrutura funcional, o tempo também é parcial. Na matriz fraca, também o tempo é parcial. Na matriz ponderada, o tempo da equipe administrativa, o tempo é parcial. Na matriz forte, o tempo é integral. Igualmente, na projetizada, a equipe administrativa de projetos trabalha de forma totalmente integral. Agora sim podemos passar para mais um conceito muito importante. Aliás, todos são importantes. Por isso, peço que fique atento e se tiver alguma dúvida, reveja essa videoaula e também entre em contato conosco lá pelos fóruns Tira Dúvidas. No nosso próximo assunto será sobre escritório de projetos, ou como algumas empresas chamam de PMO. Vamos analisar nesse próximo slide sobre o que vem a ser escritório de projetos. Algumas organizações têm o que é chamado de escritórios de projetos, ou a sigla PMO, que significa Project Management Office, que é uma estrutura organizacional que padroniza os processos relacionados a projetos. Também facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. Também apoia o gerenciamento de projetos, ou gerencia diretamente o projeto. Além disso, reúne todos os dados e informações de projetos estratégicos corporativos, avalia como os objetivos estratégicos estão sendo alcançados e liga portfólios, programas e projetos em sistemas de medição corporativos. Entenderam? Então, o que é escritório de projetos? Nada mais é do que um departamento dentro das organizações que tem por missão de manter uma visão integrada do plano estratégico em toda a cadeia de valor da organização. E o objetivo de garantir a implementação dentro do prazo e custos definidos no plano estratégico. Ele é responsável por reunir todo o portfólio da empresa e conduzir, planejar, organizar, controlar e finalizar as atividades dos projetos da melhor forma possível, assim como aprovar novos projetos de acordo com o plano estratégico da empresa. Existem, pessoal, basicamente 3 tipos de escritório de projetos. O que é de apoio, de controle e o de direção. Então, apoio, o de controle e o de direção. Nesse próximo slide, vamos diferenciar esses tipos. Acompanhe comigo no slide. O tipo de apoio, ele é consultivo, fornece modelos, melhores práticas, treinamento, informações, lições aprendidas e repositório de projetos. Já no tipo de controle, o escritório ele dá suporte e verificador de conformidade, se está usando os modelos de forma correta. E é o tipo de direção, o escritório de projetos de controle tem controle total dos projetos, via gerenciamento direto, ou seja, tem o controle total. Durante essa aula falamos muito sobre gerente de projetos, mas ainda não falamos qual o perfil, quais as habilidades desse profissional extremamente necessário nas organizações modernas. Nesse próximo slide, iremos definir o que vem a ser o gerente de projetos e essas habilidades. Acompanhe comigo. Gerente de projetos é a pessoa alocada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto. Pessoal, não necessariamente essa pessoa alocada para liderar essa equipe vai se chamar gerente de projetos. Algumas organizações chamam de coordenador de projetos ou líder de projetos, até porque a palavra gerente pode confundir um pouco, porque no ponto de vista funcional, essa pessoa não é gerente. Normalmente não existe o cargo gerente de projetos. Ele tem a função de gerente de projetos, o que significa não ter o cargo de gerente de projetos. Na estrutura hierárquica administrativa da organização, ele não tem lá uma caixinha lá, gerente de projetos, pensando em presidente, vice-presidente, diretor sênior, diretor, gerente, subgerente, alguma coisa desse tipo. Geralmente ele não tem uma caixinha gerente, mas ele pode receber sim esse nome, porque ele está gerenciando o projeto. Então, para evitar isso, tem organizações que chamam de coordenador de projetos, talvez o líder de projetos.
Agora, para uma organização altamente projetizada, ele dá sim o nome de gerente de projetos, porque assim ela dá um peso maior naquela função. Entenderam? Para deixarmos mais claros sobre essas diferenças do gerente de projetos e outros tipos de gerentes, vamos analisar o próximo slide. O gerente de projetos pode se reportar a um gerente funcional. Geralmente um gerente de projeto tem seu gerente funcional e também esse gerente de projetos pode se reportar ao gerente de programas ou gerente de portfólios. Geralmente esse gerente de portfólio é o responsável pelo PMO, pelo escritório de projetos. Pessoal, tudo bem? Entenderam a diferença de um gerente de projetos e o gerente funcional? Espero que sim. E qualquer dúvida, já sabe, vai lá no nosso fórum Tira Dúvidas. Agora vocês devem estar se perguntando, ótimo, mas quais são as funcionalidades de um gerente de projetos? Boa pergunta, vamos responder nesse próximo slide. Gerente de projetos tem a responsabilidade de atender às necessidades de tarefas, necessidades de equipe e necessidades individuais. Também tem como responsabilidade de ser o elo entre a estratégia organizacional e a equipe do projeto. Como assim elo entre estratégia organizacional e equipe do projeto? Em teoria, a equipe do projeto não tem acesso formal à diretoria da empresa. As informações e requisitos do projeto são passados para o gerente de projetos e o gerente de projetos que passa para a equipe. Acredito que já deu para perceber que o gerente de projetos tem que ter assim, muitas habilidades para ser um bom gerente de projetos. Fiz um compilado das 9 principais habilidades de um gerente de projetos. Vamos analisá-los nesse próximo slide. A primeira habilidade essencial de um gerente de projetos é a organização. A primeira habilidade essencial de um gerente de projetos é a organização. Gerenciar um projeto implica ter que controlar uma série de variáveis ao mesmo tempo. Demandam a sua atenção. O controle de evolução de escopo, a gestão de custos, a adequação da alocação de recursos, o atingimento de entregáveis parciais, a preparação para as próximas tarefas. Esses são exemplos de preocupações constantes de um gerente de projetos. Por isso é necessário ter uma boa organização de tempo e uma excelente gestão das suas atividades para desenvolver um trabalho com chances reais de sucesso nessa área. Essa talvez seja a habilidade mais básica e mais essencial. Muitas vezes você terá que gerenciar mais de um projeto ao mesmo tempo. E sua organização não for de boa qualidade, pode enfrentar alguns problemas. Vamos analisar agora a segunda habilidade de um gerente de projetos. A próxima habilidade essencial do gerente de projetos é a liderança. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Pessoal, nunca, jamais confunda líder com chefe. É bem verdade que existe mais chefes do que líderes por aí, mas um gerente de projetos não pode se encaixar no perfil da maioria. Ele precisa ser um agente de mudança para engajar e inspirar o seu time a ir junto com ele. Nem todos nascem sabendo liderar, porém todos podem desenvolver a liderança. Uma grande diferença entre um líder e um chefe é que o último precisa usar o seu cargo e outras formas de organização hierárquica para conseguir que os outros colaboradores o ajudem em alguma tarefa. Já o líder, ele tem poder de persuasão e consegue apoio das pessoas ao seu redor, pelo carisma e respeito como que trata a todos. Não podemos esquecer que ele, além de mobilizar pessoas, trabalha em prol da causa. Tendo o mesmo objetivo, ele é o sujeito que mostra o caminho e puxa os demais. Então, ser um bom líder significa também conhecer os membros da sua equipe e saber encaixá-los nos projetos certos, de acordo com as suas competências. Na verdade, essa habilidade de liderança é muito importante em todas as áreas, principalmente você, futuro administrador público. Vamos para a terceira habilidade essencial para o gerente de projetos. Comunicação. São metas constantes e habilidades que devem ser buscadas por todo e qualquer gerente de projetos. Estabelecer formalmente quais os canais a serem utilizados, manter tanto foco no trabalho, ter disponibilidade para garantir troca de informações relevantes dentro do prazo correto.
Pessoal, outro ponto fundamental é ter consciência do que deve e que não precisa ser comunicado para a equipe e stakeholders. Se o gerente de projetos quiser melhorar a produtividade dos seus projetos, então ele precisa trabalhar para ampliar a comunicação na sua equipe. A próxima habilidade essencial para um bom gerente de projetos é a negociação. A palavra negociação é praticamente sinônimo de gerência de projetos. Você o tempo todo tem que lidar com diferentes interesses, buscar um acordo que seja satisfatório para ambas as partes, convencer pessoas a fazer o que não querem, pedir mais prazo ou recursos para determinada tarefa. Vamos lá. Como os recursos são escassos e não necessariamente todos envolvidos têm a mesma dose de empenho, buscar atender interesses individuais, extrair o maior resultado possível dentro das condições apresentadas, pode exigir um bocado de sua capacidade de negociar. A próxima importante habilidade é a gestão de crises. Vamos entender o que vem ser essa habilidade nesse próximo slide. O gerente de projetos deve sempre se antecipar à crise, mapear os possíveis riscos nos quesitos mais importantes para o cliente é uma tarefa primordial. Mesmo depois de identificar todos os riscos e prever possíveis momentos de gargalos ou condições adversas para o procedimento, o prosseguimento do projeto, pessoal, ainda assim, eles acontecerão nessa hora. Vai ser exigido que o gerente de projetos consiga ter uma sobriedade o suficiente para contornar esses momentos difíceis e colocar tudo novamente nos trilhos. Nesse próximo slide, vamos analisar uma habilidade essencial do gerente de projetos, que é a objetividade. O gerente de projetos tem que ter atitude diante do risco. Ele tem que ter confiança suficiente para tomar decisões, mesmo sem dispor de todas as informações. O bom gerente de projetos identifica os problemas, propõe soluções, age quando é necessário, lidera a equipe rumo ao sucesso. Afinal, ele é o responsável, o gerente responsável é responsável por fazer tudo acontecer. É também o mais cumprimentado no término dos trabalhos, mas também quem recebe a maior carga de cobranças. Nesse próximo slide, vamos analisar sobre uma habilidade extremamente importante, não só para o gerente de projetos, mas para todos os profissionais. Na verdade, é uma habilidade que precisamos ter na vida. A habilidade é a persistência. Todos os dias surgem novos desafios, problemas não previstos, situações que exigem trabalho duro e uma boa dose de empenho. Normal, essa é a rotina do gerente de projetos. Pode parecer algo difícil e desgastante, e será realmente algumas vezes, mas chegar ao final e conseguir colher os resultados buscados é muito recompensador. Para isso é preciso persistência. O gerente de projetos não pode desistir frente às dificuldades. Não é fácil, e se fosse, a profissão não seria tão valorizada como é atualmente. A persistência é o que diferencia do ótimo e do bom, e garante que o futuro do projeto esteja mais seguro nas mãos dos bons gerentes de projetos. Outra habilidade importantíssima, não só para o gerente de projetos, mas para todas as pessoas, é a habilidade da empatia. Vamos analisar sobre essa habilidade no próximo slide. Entre os muitos recursos que um gerente de projetos administra, são as pessoas. Seu projeto pode ter todas as ferramentas e sistemas de última geração à sua disposição. Mas se você não tiver um time de confiança e bem alinhado, de nada adianta. Imagina aqui comigo um técnico cobrando seus jogadores. Se ele não conseguir entender exatamente o que cada um está passando naquele momento e qual a sua capacidade real de produzir resultados, nunca vai ter como cobrar de cada pessoa da equipe. O que pode ser feito de verdade, sendo assim, busque sempre praticar empatia. Isso significa colocar-se no lugar do outro. Não vá confundir com simpatia. Estamos falando mesmo de se colocar no lugar do outro e tentar entender o que se passa na cabeça dele. A mesma coisa acontece com você e seus colaboradores. Todos são diferentes e é necessário entender bem isso para poder extrair o máximo possível, mantendo a qualidade, mas também o respeito em relação a cada um deles. Pessoal, começamos essa lista de habilidades necessárias para um bom gerente de projetos falando sobre organização. E vamos terminar com a habilidade que tem
uma relação muito próxima à disciplina. Disciplina. Não tem como o gerente de projetos conseguir se organizar e nem tocar de maneira apropriada um projeto se não for uma pessoa disciplinada. Acompanhe comigo nesse próximo slide sobre disciplina. A disciplina é de grande importância em várias circunstâncias da existência de um projeto, à medida que garante a execução de metas e objetivos. Quando falta disciplina, é normal que os projetos fracassem por falta de controle e persistência em sua execução. O gerente de projetos tem muita coisa para fazer, muita gente para tratar e diversas tarefas para acompanhar. É preciso ser bem disciplinado, cuidar assim, de sua gestão de tempo e ter ferramentas de controle é algo que exige uma boa dose de disciplina do gerente de projetos. Ótimo! Vimos um pouco sobre as 9 principais habilidades de um gerente de projetos, que são organização, liderança, a comunicação, a negociação, a gestão de crises, a objetividade, a persistência, empatia e disciplina. Tudo bem? Acredito que seja importante também melhorarmos essas habilidades em nossas vidas. Vocês concordam? Pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula, onde aprendemos várias informações extremamente importantes, tais como a definição de projetos, a definição de gerenciamento de projetos. Também apresentamos as diferenças entre projetos, operações, programas e portfólios. Além disso, compreendemos o que é um escritório de projetos e falamos sobre as 9 habilidades essenciais de um projeto. Eu, particularmente gostei muito dessa aula. Espero que vocês também tenham gostado de nossa primeira aula. Na próxima aula, iremos falar sobre as fases de um projeto. Também iremos abordar sobre as áreas do conhecimento e as boas práticas. Também iremos apresentar a gestão de escopo e a gestão do tempo. Agora vamos para a atividade prática, que será a seguinte: vocês vão dividir em 5 grupos. Vão fazer uma discussão sobre todo o assunto abordado hoje. Vocês terão 40 minutos para pegar os principais tópicos que vocês entenderam e fazer uma apresentação para os demais colegas. Vocês escolhem um da equipe ou pode apresentar o grupo todo. Fica a critério de vocês. Um forte abraço a todos e bons estudos e até a próxima!